4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Davi Melo, de Jardim América. Tá aí, Davi Melo, a música que você pediu. Aê! E você pode fazer como o Davi Melo. Entrou no canal, se inscreveu e pediu a sua música. E hoje estamos comemorando mais uma incrível marca, 49.340 visualizações. Então, bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho pra fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de 9º ano, turma de História. Hoje, nesse último módulo, nós vamos falar sobre o Segundo Reinado e a Revolução Praieira. Então, esse Segundo Reinado de 1840 a 1889, nós podemos dizer que nos primeiros 10 anos desse Segundo Reinado, o regime monárquico estabilizou-se. A derrota das insurreições nascidas durante a regência pacifica as províncias, e a única revolta que começou nesse período foi a que a gente vai falar hoje, a Praieira, lá em Pernambuco. O governo central, ele é forçado aí, ou melhor, ele é reforçado com o chamado poder moderador, que dá ao monarca a palavra final em casos de conflito. E com a restauração do Conselho de Estado, que foi extinto no período regencial. A concentração de poder no governo central, ela pode ser avaliada pela distribuição de funcionários públicos entre os vários níveis do governo. Em 1877, o governo central empregava 69% dos funcionários, restando 25% para os governos provinciais e 6% para os governos municipais. E boa parte da burocracia do governo central acumulava-se na capital do país e nas capitais provinciais, fazendo com que o Visconde de Uruguai observasse que o governo tinha uma cabeça enorme, mas não tinha braços ou pernas, ou que se tratava de um corpo cuja circulação não chegava às extremidades. Então, o Segundo Reinado, ele foi apresentado pela historiografia oficial como uma fase de tranquilidade e progresso, bota aspas aí. Enquanto Dom Pedro II é apresentado como um soberano sábio, tranquilo e conciliador, na verdade o período representou o triunfo das oligarquias agrário e escravocratas, com a restauração do Conselho de Estado, principal órgão de assessoria do imperador. As elites agrárias dominavam o aparelho do Estado. No plano político, assistiu-se à alternância de dois partidos, o liberal e o conservador, e eles representantes aí das elites, os dois representantes das elites dominantes e sem grandes diferenças ideológicas, como nós já vimos na aula passada. O grupo conservador era conhecido também como Saquaremas. Esse nome está ligado à cidade de Saquarema, na região dos Lagos Fluminense, que era o reduto dos conservadores e também a base de fraudes eleitorais. Os liberais eram conhecidos como Luzias, que eram, na verdade, isso aí era uma ironia por conta da derrota desse grupo em Santa Luzia, Minas Gerais, lá na revolta de 1842. O voto, segundo a Carta Constitucional, lá de 1824, era oral e descoberto, ou seja, o votante dava pessoalmente os nomes das pessoas em quem queria votar aos secretários das mesas, lá das chamadas mesas paroquiais, né? Mesas de votação, e eles formavam com ele a cédula, que depois de lida era assinada pelo votante, que fazia uma cruz. A gente precisa considerar que, mesmo entre a elite agrária, a maioria dos indivíduos era analfabeto. Quanto ao controle do voto, ele era possível graças à força das mesas eleitorais, que fizeram da fraude e da corrupção uma prática constante nas eleições brasileiras. Ainda bem que inventaram aí a urna eletrônica, né? Que é inviolável. Aí não tem mais como ter nenhum tipo de fraude. Bom,
Dada aí a falta de leis precisas sobre os trabalhos eleitorais, cabia então às mesas determinar quem estava qualificado ao pleito, e isso no mesmo dia da eleição, além de ser responsável pela apuração dos votos, o que, de certa forma, já dirigia o resultado eleitoral. Então, as primeiras eleições do reinado de Dom Pedro II são realizadas em 1840 e ficam conhecidas como eleições do cacete, isso mesmo, por conta dos métodos corruptos e violentos usados pelo Partido Liberal para poder garantir a vitória dos seus candidatos. Eles obtiveram, então, a maioria na Câmara, mas o gabinete liberal fica há pouco tempo no poder. Em 23 de março de 1840, é discutido pelo imperador, que atende às pressões dos conservadores. Como um círculo vicioso, o novo gabinete, de maioria conservadora, toma posse em 1841 e repete o ato dos liberais, dissolve a Câmara, onde a oposição é maioria, e ele usa o argumento de que houve fraudes no processo eleitoral. Mas sempre havia, né? Bom, a adoção do parlamentarismo concretizou-se em 1847, quando Dom Pedro II criou o cargo de primeiro-ministro, ou de presidente do Conselho de Ministros, escolhido pelo imperador. O primeiro-ministro se encarregava, então, de formar o ministério e submetê-lo ao parlamento, no caso, a Câmara dos Deputados. O imperador é o árbitro em caso de oposição entre ministério e parlamento, ou seja, pode demitir o gabinete ministerial ou dissolver a Câmara dos Deputados, e por isso era chamado de parlamentarismo às avessas. Durante os 39 anos em que se manteve no poder, Dom Pedro II forma 36 ministérios diferentes, e os partidos liberal e conservador ficavam aí se alternando no poder. A reação conservadora que ocorre na primeira década do reinado de Dom Pedro II estimula o surgimento de movimentos de oposição liberal, e vários movimentos explodem em vários pontos do país. Alguns evoluem para lutas armadas, como a Revolução Liberal de São Paulo e a Rebelião Praeira, lá em Pernambuco. Essa Revolução Praeira, ela começa em 1848 e termina em 1849. O poder político em Pernambuco, ele estava concentrado nas mãos de uma reduzida oligarquia latifundiária, a família Cavalcante, que dominava o Partido Liberal e o Conservador. A causa, ou as causas, melhor colocando, da revolta podem ser relacionadas da seguinte forma: alta concentração de terras, ou seja, 9 do total de 10 terras dos latifúndios eram improdutivas, comércio monopolizado pelos portugueses e marginalização das camadas urbanas e rurais. E em 1848, conforme eu falei, a Revolução Praeira foi deflagrada sob o comando do capitão de artilharia Pedro Ivo Veloso da Silveira, e começou em Olinda e se espalhou rapidamente por toda a zona da Mata Pernambucana. E em janeiro de 1849, os praeiros lançam o Manifesto ao Mundo, uma síntese aí do seu programa revolucionário: voto livre e universal, plena liberdade de imprensa, trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro, efetiva independência dos poderes constituídos e a extinção do poder moderador. Conseguem a adesão da população urbana pobre, de pequenos arrendatários, quase que não sai, boiadeiros, mascates e pretos que foram libertos. E chegam a congregar cerca de 2.000 combatentes. E essa luta se prolongou aí por mais um ano, conforme eu disse, e foram derrotados em março de 1852. Durante o segundo reinado, verificou-se de forma precisa o seguinte fenômeno econômico: a importação ela era reforçada por empréstimos externos autônomos, que pouco depois deram lugar aos investimentos estrangeiros, vindos com o propósito de substituir a fraca poupança interna. O país dependia quase que exclusivamente da exportação de café. Todos esses aspectos caracterizavam a economia do Império como do tipo colonial. Até 1844, quando o ministro Alves Branco ordenou a paralisação de um novo regime de tarifas, a aplicação, melhor, o ministro Alves Branco, ele ordena a aplicação de um novo regime de tarifas aduaneiras. A política comercial do Brasil ela era marcada por um completo liberalismo,
tradicional, desde a chamada abertura dos portos e efetuada pelo príncipe Dom João VI. Efetivamente, esse decreto pôs fim ao chamado Pacto Colonial, que estipulava aí tributos alfandegários muito reduzidos. 24%, os 24% ad valorem dos primeiros tempos, diminuídos em seguida para 16% e até mesmo para 15%, base que se fixaria e se generalizaria. Bom, a tarifa Alves Branco, assim como ficou conhecida, alternava completamente esse quadro. Dos seus quase 3 mil artigos, 2 mil ficavam sujeitos às taxas de 30%, exatamente o dobro do nível anterior. Quanto aos demais gêneros, os direitos variavam entre 20% e 60%. As maiorias, ou melhor, as maiores taxas recaíam sobre os tecidos e as bebidas, que naquela época constituíam o chamado grosso da importação brasileira. A tarifa era realmente pretensionista e prejudicava aí os interesses da Inglaterra. As primeiras mudas e sementes de café, elas chegaram ao Brasil no século XIX, por volta aí de 1730, que vieram da América Central e das Guianas, mas somente a partir do começo do século XIX é que a cafeicultura ganha o interesse dos grandes proprietários e tornou-se rapidamente a principal atividade agrícola do Brasil, responsável por mais da metade da renda obtida com a exportação. E a crescente importância econômica faz dos produtores de café de São Paulo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais o centro da elite dirigente do Império e da República, até quase meados aí do século XX. Por toda parte, a expansão da onda verde não apenas enriquecia os proprietários de escravos e de terras, ela também fortalecia o poder e o prestígio dos chefes de família da boa sociedade, bota aspa aí. Eles participavam das reuniões das câmaras municipais, elegiam-se para as assembleias provincial, formavam a Guarda Nacional, casavam suas filhas com bacharéis que deveriam representá-los junto ao governo geral e obtinham auxílios do Tesouro Imperial, além de receberem ou comprovavam aí títulos de nobreza, tornando-se barões do café. Eles construíram, então, luxuosos palacetes, ou as chamadas casas sólidas, e realmente vastas por toda a corte. Como, por exemplo, o Estevão Ribeiro de Rezende, barão, conde e também marquês de Valença, como o peregrino José de Américo Pinheiro, barão e visconde de Ipiabas, como também Francisco de Peixoto Lacerda Werneck, que era barão de Pati, lá de Pati de Alferes, ou como Francisco José Teixeira Leite, também conhecido como barão de Vassouras. Bom, das pequenas plantações lá das vizinhanças da corte, entre 1810 e 1820, os cafeeiros se espalham por todo o Vale do Paraíba, primeiro na porção fluminense, depois na Paulista e sul de Minas. Em meados do século XX, eles ocuparam parte das terras das antigas lavouras de cana-de-açúcar e algodão, e eles invadem o chamado Oeste Paulista, inicialmente a região de Campinas e Sorocaba, e logo depois Ribeirão Preto e Araraquara. Bom, na região fluminense, a estrutura de produção era ainda colonial, baseada no latifúndio e escravidão. A rápida ampliação das plantações de café criaram também o primeiro problema, a escassez de mão de obra, provocada aí pela interrupção definitiva do tráfico de escravizados africanos, que se deu em 1850. Então, a solução encontrada é a atração de imigrantes, com apoio oficial. Nas últimas décadas do século XIX, as fazendas de café recebem milhares de imigrantes europeus, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, suíços, eslavos, asiáticos, enfim. Eles vieram para trabalhar aqui em regime de parceria, recebendo por produção ou como assalariado. Com a substituição do trabalho escravo pelo livre, a cafeicultura não apenas se desenvolve, como também apressa o fim dessa escravidão. Os colonos eles eram contratados lá na Europa e eram encaminhados para as fazendas de café, e eles tinham aí sua viagem paga, também o transporte até as fazendas, e essas despesas, assim como o necessário à manutenção, entravam como um adiantamento
até que eles pudessem se sustentar pelo próprio trabalho. Atribuía-se a cada família uma porção cafeeira na proporção de sua capacidade de cultivar, de colher e beneficiar, entre outras. Bom, vendido o café, obrigava-se, no caso o fazendeiro, a entregar ao colono a metade do lucro líquido, deduzidos todas as despesas, como beneficiamentos, transporte, comissão de venda, impostos e etc. Bom, sobre os gastos feitos pelos fazendeiros em adiantamentos aos colonos, cobrava-se aí um juro de 6% a partir da data do adiantamento. O cacau produzido na Bahia, a borracha explorada na bacia do Amazonas e também o algodão cultivado em larga escala lá no Maranhão, Pernambuco e Ceará, eles passam a ser produzidos, produtos expressivos na economia brasileira. E em 1860, o algodão chegou a ser o segundo produto de exportação do Brasil. A expansão da sua cultura, nesse período, é consequência da Guerra de Secessão norte-americana, lá de 1861 a 1865, que acabou desorganizando a produção de algodão dos Estados Unidos. A pecuária, embora voltada para o mercado interno, é a mais importante atividade econômica da região Centro-Sul, também é responsável pela efetiva ocupação e o povoamento do chamado Triângulo Mineiro e também do sul, lá de Mato Grosso. As atividades industriais, pouco significativas nos primeiros decênios, lá do século XIX, começaram então a crescer junto com a economia cafeeira na segunda metade desse mesmo século. A gente também precisa considerar como impulsionadores desse processo de modernização a tarifa Alves Branco e o fim do tráfico negreiro, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que disponibilizou o capital para novos empreendimentos. Bom, surgiram então grandes empreendedores no país, como o Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. Ele organizou campanhas de navegação a vapor lá no Rio Grande do Sul e também no Amazonas. E em 1852 implantou a primeira ferrovia brasileira entre Petrópolis e Rio de Janeiro, numa companhia de gás para poder iluminar de forma pública o Rio de Janeiro em 1854. 2 anos depois, ele inaugurou o trecho inicial da União e Indústria, que seria a primeira rodovia pavimentada do Brasil, entre Petrópolis e Juiz de Fora. Em sociedade com capitalistas ingleses e cafeicultores paulistas, ele participou da construção da Recife and São Francisco Railway Company, da ferrovia Dom Pedro II, a gente conhece como Central do Brasil, e também da São Paulo Railway, hoje a gente conhece como Santos Jundiaí. E iniciou então a construção do Canal do Mangue, aqui no Rio de Janeiro, e é responsável pela instalação dos primeiros cabos telegráficos submarinos que ligavam o Brasil à Europa. No final da década de 1850, o Visconde fundou o Banco Mauá, MacGregor e companhia, com filiais em várias capitais brasileiras e também em Londres, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Ele era um liberal abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai. Ele se tornou uma persona não grata no Império. As suas fábricas passaram a ser alvos de sabotagens criminosas e seus negócios são abalados pela legislação que sobretaxava as importações. Em 1875, o Banco Mauá foi à falência e o Visconde vendeu a maioria das suas empresas a capitais estrangeiros. O maior conflito na história da América do Sul entre o Paraguai e uma aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai, essa guerra ela durou de 1865 a 1870 e dizimou quase 2/3 da população do Paraguai. As pesquisas históricas mais recentes, agora de 2021, por exemplo, mostram que a ideia de que a Inglaterra seria a maior provocadora desse conflito no continente americano são consideradas errôneas. A ideia de um Paraguai próspero e avançado também sofreu novas interpretações. No Paraguai do século XIX, o setor econômico mais importante era o agrícola, e ainda havia escravidão africana em seu território. As relações, tanto econômicas quanto diplomáticas, do país com a Inglaterra eram muito boas, o que não se pode dizer em relação ao Brasil, que tinha inclusive rompido as suas relações diplomáticas com a Inglaterra. Somente reataram às vésperas do conflito.
E o Paraguai, para ampliar as suas exportações, precisava do apoio do governo uruguaio para poder utilizar aí o porto de Montevidéu. A situação política do Uruguai é particularmente importante para a gente poder entender aí o desencadear dessa guerra. E em 1861, o presidente uruguaio Bernardo Berro, do Partido Branco, se recusa a renovar com o Brasil o Tratado de Comércio e Navegação, lá de 1861. Dentre outros fatores, várias situações ocorrem, como, por exemplo, o Solano Lopes, ele recuou daquela estratégia ofensiva e concentrou as suas forças em torno ali do sistema de fortalezas que resguardaram o território do Paraguai, com as de Curupaiti, homenagem do nosso colégio, Humaitá e Curuzu. Em 1866, por exemplo, as primeiras divisões de soldados aliados, comandadas pelo general argentino Bartolomeu Mitre, que invadiram o Paraguai, e aí teve uma contra-ofensiva, a chamada Tríplice Aliança, cresceu em 1867 e 68, sob o comando dos brasileiros Manuel Luiz Osório e Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. De julho a dezembro de 1868, os aliados venceram os paraguaios justamente em Curupaiti, Humaitá, Itororó, Lomas Valentinas e também em Angostura. E em janeiro de 1869, eles entraram em Assunção, capital do Paraguai. O Solano Lopes se retirou para o norte do Paraguai, onde ele ficou até ser assassinado, lá em Cerro Corá, em 1º de março de 1870. A gente pode apontar aí, fazer um resumão, aí, como consequências da Guerra do Paraguai, é o seguinte: 80% da população masculina do Paraguai foi exterminada, a indústria paraguaia foi destruída. De nação desenvolvida, o Paraguai foi transformado em uma nação pobre, arruinada e endividada. No Brasil, esse conflito aumenta a crise financeira e a dívida externa por conta dos novos empréstimos contraídos com a Inglaterra. Do ponto de vista político, teve-se o fortalecimento do exército brasileiro, que se transformou num instrumento de contestação ao Império Escravista, defendendo a abolição da escravatura e da República, que já é um assunto para uma próxima videoaula. Então, não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão com você. Eu espero você num próximo momento. Um forte abraço e fiquem bem. Muito obrigado em nome da Sociedade Educacional Curupaiti.